Sejam todos bem-vindos a mais um Maranata Class. E a gente não pode deixar de fazer a pergunta base, tá bom? Me responde aí. Quem foi que estudou a lição? Não esquece de comentar aí. Eu estudei. Eita, hoje eu não consegui estudar. Não consegui estudar essa semana, toda a semana completa, mas Tô estudando agora, né? Tô estudando agora. Estuda a lição, tá certo? Mas olha, a gente tá dando a sequência aí a semana maravilhosa, esse trimestre maravilhoso que tá falando sobre esse resgate, né? Sexta-feira passada a gente teve um excelente estudo sobre essa última ceia, e dando essa sequência, a gente vai entrar num tema onde não é adeus, né? Não é um adeus, certo? Bem, antes da gente começar de fato, vamos fazer uma oração, vamos buscar a Deus. Você que tá aí, da onde você estiver assistindo nesse momento, se você puder, feche seus olhos. Vamos falar com Deus, vamos fazer uma oração. Senhor Deus, estamos nesse momento, Senhor, iniciando essa pequena recapitulação da lição, que o Senhor possa nos inspirar. Não possamos falar de nós, mas sim inspirados por Ti. Nos usa apenas como Teu santo instrumento nesse vídeo aqui, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bem, como eu falei, o tema não é um adeus. E o que será, se já não é um adeus, né? Vamos começar com essa tirinha do sábado. O que é que ela vem nos trazendo como lição aí, Nayeli? O que é que traz aí de ponto importante pra gente? Então, o nosso tema, né? O nosso tema, como o Kevin falou, não é a Deus. E o nosso texto-chave da semana está em João 14, né? O capítulo aí que vamos estudar aí durante essa semana. Bom, essa tirinha é muito interessante, né? Porque vem o casal, onde o rapaz está pedindo a sua namorada, né? Em casamento. Só que aí vem ali a sensação triste, não sei se vocês sentem, mas quando eu olhei, eu consegui sentir a felicidade e a tristeza dela ao mesmo tempo, né? Que aí o seu noivo teve que partir, mas aí a felicidade dela voltou logo após, quando ele retornou. E com Jesus foi a mesma coisa, né? Jesus veio, Jesus foi, mas nós sabemos que ele vai retornar. Amém. Então, isso é muito, muito bom. Quando eu vi, eu consegui sentir todos os sentimentos que a nossa personagem, né, da tirinha, sentiu. Então, é isso. Deus ele vai voltar, né, para nos levar para morar junto com ele. Então, que nós possamos aguardar, não ficar triste, mas com a esperança de que ele vai retornar. E aí, vindo para a parte do domingo, tem o título Colocando a Casa em Ordem. Né? Não é só para as donas de casa, viu? É de uma forma geral aqui falando. O ideal, quando alguém percebe que está se aproximando do fim, é deixar tudo em ordem. Isso inclui manter o testamento atualizado, organizar a finança, reunir a família, conversar o que precisa ser conversado e preparar as pessoas para a sua partida, né? Para que fique tudo em ordem, independente da sua ausência. E com Jesus não foi diferente, né? Jesus ele tentou preparar ali os discípulos de todas as formas, de várias formas, né? De várias maneiras ele falou, ele anunciou. E antes de morrer, ele ofereceu aos discípulos garantias e princípios do que eles precisariam para continuar a sua missão na sua ausência. E Jesus ele inicia essa preparação de um modo intencional, né? Como um exemplo é o lava-pés, né? Porque Deus ele queria que através desse ato abriu o caminho para o perdão, né? Abriu o caminho para a renovação, para a reconciliação, que é algo importante que Deus ele almeja que os seus filhos tenham, né? E Deus, ele prometeu aos discípulos, né, que eles não ficariam sozinhos, mas que teriam o Espírito Santo. E também é assim conosco hoje. Nós não estamos sozinhos e nem desamparados. E temos a esperança de que ele vai voltar, porque as suas promessas são verdadeiras e ele cumpre, né, o que ele fala. E aí, para finalizar, João 14 encerra os ensinos de Jesus no cenáculo, mas ainda havia muito a compartilhar no caminho até o Getsemane. Mas aí a gente vai ver isso durante as próximas semanas, né? Porque essa lição está repleta de coisas bem interessantes sobre esse assunto. Exatamente, repleta de mensagens aí, de exemplos para cada um de nós, através de cada história de cada semana, né? Ele falou muito bem em relação aí às garantias que Cristo ele deixou mesmo voltando para o céu, né? E dentro dessas garantias tem algumas promessas, né? Promessas para nossa jornada, que não é fácil a nossa jornada, é bem verdade, mas a verdade é que a gente nunca está só. Fala aí um pouco dessas promessas, Ismael,
da segunda e terça-feira. Aqui, falando sobre as promessas, eu queria começar com uma pergunta. Você já se despediu de alguém que você gostava muito? É fácil? Não Muito é. difícil. Difícil. Agora outra pergunta. Você já, em algum grupo de amigo, alguém já o traiu? Sabe, o interessante é que no João 13, Jesus ele dá a notícia que alguém o trairia do grupo de amigos. Imagina aquele grupo de amigos que comiam, que riam, que saíam juntos. Então foi uma descoberta dura. E aí vem no capítulo 14, Jesus dá mais uma notícia dura. Qual seria a notícia? Jesus ir embora. Então, eram duas notícias ruins uma atrás da outra. E Jesus, ele queria deixar ali que não era apenas uma simples ideia de que ia separar deles. Jesus, a todo tempo, lá no livro de João 14, ele deu ali todo um spoiler, toda a direção que separar dos discípulos naquele momento era o melhor para eles. Por isso que Jesus diz, olha, eu vou, mas eu vou preparar um lugar para vocês. Então, Jesus, ele conforta os discípulos e diz o seguinte, olha, é para o bem de vocês. Só que quando Jesus fala isso, Jesus gera mais perguntas ainda. E para onde é que o Senhor vai? Então ele diz, eu vou para o Pai. E ali Jesus ele começa ali a decifrar e tirar ideias de que os discípulos e Jesus teriam um pai que estava longe. Não. Jesus mostra ali para ele, não, vocês têm um pai que está próximo de vocês, que no momento que vocês orarem, ele vai ouvir vocês e vai responder vocês. Então Jesus ele vai partir, mas ele deixa toda uma promessa de que iria preparar um bom lugar e que Deus Pai estaria pronto a ouvi-los a qualquer instante. E na parte de terça-feira, Jesus ele dá ali duas promessas, né? Vamos dizer assim. A primeira promessa é sobre o mandamento. Ele diz assim: se vocês me amam, guardareis os meus mandamentos. Jesus está dando ali uma direção de como os discípulos deveriam se comportar enquanto eles estavam fora da presença, vamos dizer assim, carnal de Cristo, né? Porque estar na presença carnal é diferente de espiritual. Só que esse se me amas, guardareis os meus mandamentos, a gente pode entender também de outras formas. Vou dar um exemplo. Muitas vezes é pegado de um lado, vamos dizer assim, pejorativo. Vamos dizer assim, um casal que está namorando, o cara olha para a menina e quer chegar nos finalmente assim, olha, se tu me amas, então vamos dar um passo a mais. Então, só que Jesus, ao falar isso, de guardar os mandamentos, não era nessa parte de impor ou de querer que a gente fizesse algo por ele por imposição, não. Que guardar os mandamentos era um fruto visível de que nós estávamos amando de fato Jesus. E para finalizar, ele disse que enviaria um consolador, que era exatamente o Espírito Santo. E o Espírito Santo faria lembrar daquelas conversas, faria lembrar dos momentos que eles tiveram ali de estudo da palavra, versículos que com certeza Cristo falou para eles ali no momento de confortar os discípulos, e ali seria o papel agora do Espírito Santo, de fazer ele lembrar de bons momentos, lembrar da palavra e também de instruir, de guiar eles nessas jornadas que eles teriam agora sem a presença do seu mestre. Exatamente, muito bom. Interessante, né, essa demonstração de amor de Cristo, de não nos desamparar em momento algum. É interessante também nessa lição, que tanto na lição anterior, né, como nessa, o Momento Hipertexto vem trazendo uma história para a gente refletir e trazer para o contexto da lição. É muito, muito bom sempre a gente trazer histórias reais que faz com que a gente reflita na mensagem principal daquela lição. Conta aí pra gente essa história, mais um pouco dessa história aí, Tamires. Isso aí. Então aqui aparece, né, a história de senhor, eu não vou nem, né, falar esse nome porque provavelmente eu vou errar. Mas aqui conta, né, que ele descobriu um diagnóstico, né, ele recebeu na verdade um diagnóstico de câncer. E ali ele passou todos os dias a fazer pequenos bilhetes para sua filha, né? E eram mensagens simples, como eu amo você ou tenha um ótimo dia. Ao total, né, foram 826 bilhetes. Então, a gente observa aqui, né, quando a gente pensa nisso, a gente lembra um pouquinho de Jesus, que ele deixou também para a gente, né, ali, em vários momentos, para os discípulos e para a gente hoje, né, essa promessa de que ele vai voltar.
Né? O total aí, alguns teólogos afirmam que são cerca de 8.000 promessas, né? Falando da sua vinda, do seu retorno, que ele voltará, que ele nos levará para casa, enfim. Então, no contexto geral, o que a gente aprende? Nós não estamos sozinhos. Ele sempre está conosco, né? Seja no momento em que ele veio à Terra ou por meio, né, do Consolador, como foi falado aqui. Então, nós nunca estamos sós, né? Deus, ele sempre está conosco, né? E Jesus é essa garantia, né? De que estamos sempre bem acompanhados. Entrando aí na quinta-feira, né? Diz assim, ó, preparando um lugar. E após, né, toda aquela situação difícil que aconteceu ali, né, com Pedro, enfim, Jesus, ele traz essa promessa, né? Nos últimos dias ali, últimos momentos antes da sua morte, ele faz essa promessa para os discípulos, né? De que ele ia preparar um lugar. Que o objetivo não era que eles ficassem afastados para o resto da vida, né? Mas era que em algum momento ele voltaria para resgatá-los, para tirá-los ali, né, daquela situação em que eles estavam vivendo. Então, a certeza de que Jesus voltará, né, transforma a maneira como enfrentamos as circunstâncias do presente, pois nos enche de esperança. Então, quando a gente pensa, né, nessa perspectiva de que Jesus está voltando, né, obviamente eu não vou ficar assim parado, né, como alguns, não vou estudar, não vou fazer mais nada, vou ficar só esperando aqui Jesus voltar, né? Como alguns pensam. Não. Na verdade, a gente vai se envolver, vai continuar fazendo ali as nossas atividades, mas a gente não vai ficar pensando só nisso. O nosso alvo principal é outro, né? É a volta de Jesus. Então, né, de fato, ali Jesus traz essa promessa. E na Bíblia a gente encontra duas parábolas, né, que retratam um pouco sobre isso. A primeira é a parábola, né, das 10 virgens. E a segunda, né, é a história do banquete de casamento. Tanto uma quanto outra vai relatar sobre um noivo, né, que em algum momento ali vai chegar, né, para casar, para se encontrar com a sua noiva. Um outro ponto, né, que é lá de Apocalipse, fala sobre a ceia das bodas do Cordeiro, né, que é aquele momento ali de confraternização após o casamento. Então, de fato, a gente consegue observar que ele foi preparar um lugar para cada um de nós, né, há espaço para todo mundo que queira, obviamente, né, porque ninguém é obrigado a nada, né, mas na realidade Deus, ele deseja, né, que a gente tenha esse casamento com ele. E aqui diz que como um casal de noivos, né, que conta os dias para o casamento, o povo do Senhor aguarda a segunda vinda de Cristo com grande alegria, né? Então, quem já passou por essa experiência, né, de estar noivo, querer casar, sabe do que a gente está retratando aqui, né? E a pergunta de hoje, né, é o pense. Quando você pensa na segunda vinda de Cristo, como um casamento, o que isso revela sobre o caráter de Deus? Então, não deixe de comentar, né? Escrever aqui também nos comentários, comentar na sua classe, isso é muito importante, né, para a interação aí da sua comunidade. E vamos juntos, né, continuar aprendendo aí os restantes dos dias. Exatamente, muito bom. Na sexta-feira a gente fala aí com o subtítulo, né, Obras Maiores. É interessante se a gente parar para refletir, como foi falado nesse vídeo, nessa recapitulação, né? Se a gente se colocar no lugar dos discípulos, tendo aquelas notícias, Jesus morreu, ressuscitou, e agora vai voltar para o céu, vai, teoricamente, se colocar no lugar dele, vai dizer assim, vai nos abandonar novamente, né? A gente se coloca no lugar dele e vai parar para pensar assim, poxa, tudo que eu queria era estar perto dele e agora a gente vai ficar desamparado, a gente vai ficar sozinho novamente. Eu tenho certeza que você já passou por alguns momentos, a gente já passou por alguns momentos que a gente se sentiu sozinho, desamparado, né? Mas vendo tudo o que a gente acabou de recapitular, a gente vê que a verdade é que Jesus, ele nunca nos desamparou. Pare para pensar, a gente abriu um parênteses aqui e voltar no tempo até o Gênesis, você vai ver. Deus, ele se comunicava com o homem ali face a face, ele comunicava com Adão face a face. Infelizmente, o pecado fez com que a pessoa não pudesse mais ver, o ser humano não pudesse mais ver Deus face a face. Mesmo assim, Deus, ele não desistiu do ser humano. Ele arruma um jeito de continuar se comunicando com o seu povo, com o povo de Deus. E aí ele institui profetas que, através de sonhos e visões, começa a falar com o povo, começa a mandar a mensagem. Tem um momento lá no Êxodo, né, lá no deserto, em que Deus, ele manda fazer um templo, um templo em tenda ali, para que ele pudesse habitar no meio daquele povo. Então, a grande verdade é que Deus, ele nunca quis se afastar da gente. Nós, seres humanos, que através dos nossos pecados, infelizmente, a gente acaba se afastando de Deus.
Mas o amor de Cristo é tão grande que ele sempre tenta estar próximo de nós. Depois de tudo isso que eu acabei de falar, Jesus ainda vem aqui como carne e osso para morrer por cada um de nós, para habitar no meio de cada um de nós. E aí, entrando no ponto principal da sexta-feira, os discípulos, quando eles recebem essa notícia de que Jesus ele vai, infelizmente, partir, e ele realmente parte após de ali cerca de 40 dias, juntamente com os discípulos, pelos últimos 40 dias, Jesus vai indo tendo a sua ascensão ao céu. Os discípulos, eles ficaram tristes, ficaram desamparados. Mas logo após isso, a gente sabe que ali no Pentecoste, eles acharam ali uma esperança, porque mesmo em meio à ausência carnal, física de Cristo, eles viram que não estavam só. Por quê? Porque o Espírito Santo estava com ele. Ei, a grande mensagem aqui é: você não está só, você não está desamparado. Se por um acaso, nesse momento da sua vida, você está se sentindo só, você está sentindo que, infelizmente, Deus não está contigo, me desculpa, tá? Mas esse pensamento não é real. Tira esse pensamento da tua cabeça. Jesus, ele faz de tudo para estar com você. Um comentário, né, do Desejado de Todas as Nações diz assim, ó: toda oração sincera é ouvida no céu. Talvez não seja expressa com palavras claras, mas se nela estiver o coração, subirá ao santuário onde Jesus atua, e ele a apresentará ao Pai sem nenhuma palavra incorreta e sem qualquer dificuldade de pronúncia, bela e perfumada com o incenso da sua perfeição. Então, às vezes a gente fica buscando palavras, às vezes a gente não encontra, né? A gente não sabe se expressar. Mas aí aqui está sendo dito, ó, não te preocupa. Se for do teu coração, independente se você se expressa ou, né, ou às vezes você não precisa nem falar nada, né? Mas ali Deus, ele vai, né? Jesus, ele vai interpretar e levar ao Pai ali aquela sua oração sincera. Isso é muito interessante, né? Porque a gente consegue enxergar que Jesus, ele nos entende, nos compreende, além de nos amar, né? E ele nos conhece melhor do que nós mesmos, ao ponto de, às vezes, só as nossas lágrimas já ser palavras, uma oração suficiente, né? para ele, né? Se isso fez sentido para você, tá? Comente aqui no vídeo, tá bom? Se realmente toda essa mensagem faz sentido para você, tá bom? Muito obrigado se você nos acompanhou até esse finalzinho do vídeo, tá? Não esqueça de compartilhar, não esqueça de curtir e compartilha para os teus grupos. Eu sempre falo isso, mas não esqueça de compartilhar e se inscrever, tá? Às vezes você assistiu aí o vídeo, mas ainda não é inscrito. Se você não for inscrito, se inscreve, aciona aí a notificação, o sininho, tá bom? Para que toda vez que a gente postar um vídeo novo, você receba a notificação aí do YouTube para você ir correndo lá assistir mais um vídeo aí da recapitulação da lição. E que a gente não esqueça, né? Que esse final de semana vai estar começando aí a Semana Jovem. Então vamos nos empenhar, fazer o nosso melhor, né? Para que nosso Deus seja glorificado, né? Através do nosso serviço, né? Como vimos aí na lição anterior. Exatamente. Então vamos fazer aí uma baita semana de oração jovem, tá? No próximo vídeo eu quero ver os comentários falando como foi a sua semana jovem. Vamos fazer o seguinte, editor, eu não combinei com o editor aí, tá? Mas coloca aí o arroba daqui da comunidade jovem, tá certo? Pra quê? Pra que você vai fazer a sua semana de oração jovem, vai postar e vai marcar a gente, que a gente vai repostar a sua semana de oração jovem também, para que a gente consiga aí se conectar durante toda essa semana maravilhosa, esse movimento maravilhoso que a nossa igreja faz para os nossos jovens. Tenho certeza que vai ser muito bom, muito bacana, para exaltar, acima de tudo, o nome do nosso Senhor Jesus, o nosso grande Salvador, né? Vamos fazer mais uma oração? Vamos fazer uma oração aí encerrando nosso vídeo. Não sai daí, tá? Vamos orar, Tamires. Oremos. Paizinho amado, te agradecemos, Senhor, pelo teu amor, pela tua bondade, porque um dia o Senhor morreu por cada um de nós, mas acima disso, o Senhor prometeu que voltará para nos buscar, Senhor. Que essa promessa esteja sempre nos nossos corações, que essa esperança seja repassada para as pessoas ao qual nós conhecemos, Senhor. O Senhor também nos perdoe pelos nossos erros, pelos nossos pecados, abençoe de uma forma muito especial os líderes jovens, diretores de jovens que estarão aí à frente durante essa semana jovem, que o teu Espírito Santo esteja conduzindo, ó Deus, tudo que será realizado durante esses dias. É em nome de Jesus que oramos. Amém. Deus abençoe você. Tchau, tchau. Valeu.